Pessoal, reiniciando a nossa aula, vamos conversar sobre o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. O direito penal ele se preocupa com bens jurídicos, com bens da vida penalmente tuteláveis, penalmente resguardados. Ele não se preocupa com as intenções do indivíduo, com intenções, com pensamentos, com convicções, com questões de ordem ideológica, de ordem filosófica, de ordem íntima, de ordem pessoal, certo? De modo que a mera reflexão acerca de delitos, a mera cogitação criminosa, não importa, obviamente, na prática de fatos típicos e antijurídicos. O direito penal, ele se preocupa com a exclusiva proteção de bens da vida, de bens jurídicos penalmente resguardados, certo? E quais são esses bens que são tutelados pelo direito penal? Aqueles bens juridicamente mais importantes, aqueles bens que, de tão relevantes, mereceram a preocupação, mereceram a proteção, mereceram a tutela penal do Estado, certo? A tutela do direito penal. Os bens penalmente resguardados, penalmente tutelados, aqueles bens da vida, aqueles bens jurídicos que de tão importantes tiveram a sua defesa entregue a esse soldado de reserva, tiveram a sua defesa entregue a esse que é aquele soldado que age quando não há mais nenhum outro que seja bastante. Quando nenhum outro ramo de direito for suficiente para proteger um determinado bem jurídico, aí se fará necessária a intervenção do direito penal, certo? De modo que o direito penal preocupa-se com a exclusiva proteção dos bens jurídicos, não se preocupando com questões de foro íntimo, moral, psicológico, religioso, político do indivíduo. Questões de consciência, questões íntimas da pessoa, não devem ser sopesadas com relação à prática do direito penal, né? Por quê? Porque a função primordial do direito penal é a proteção de determinados bens jurídicos, que de tão valiosos, que de tão inestimáveis, tiveram o seu resguardo, a sua salvaguarda entregue ao direito penal, né? No sentido da preservação e do desenvolvimento do indivíduo e da própria sociedade como um todo, certo? Daí, por exemplo, não se conceber a ideia de alguém ser alvo de uma sanção penal por questões meramente ideológicas, por questões meramente religiosas, por questões relativas à mera reflexão criminosa. A cogitação criminosa é absolutamente impunível. Você pensar em cometer um delito, qual de nós nunca pensou em esganar alguém? Né? Qual de nós nunca pensou no momento de raiva em dar umas boas bordoadas num desafeto? Né? Qual de nós não cogitou a prática de um determinado ilícito penal? Mas a mera cogitação criminosa, ela não se trata de uma conduta ilícita, não se trata de uma conduta criminosa, haja vista a preocupação do direito penal encontrar-se reservada exclusivamente à proteção dos bens penalmente resguardados, à proteção de bens jurídicos que, pelo seu valor, pela sua preciosidade, acabaram sendo tutelados pelo direito penal, certo? Protegidos pelo direito penal. Alguma dúvida, pessoal? Posso passar adiante? Meus amigos, nós agora vamos falar do princípio da individualização da pena. Eu falar a vocês agora há pouco não, na aula passada, acerca do princípio da intranscendência, do princípio da individualização, do princípio da pena como sendo algo
pessoal, do princípio da pessoalidade da pena, o princípio da intranscendência, né? A pena não poderá passar da pessoa do condenado. Mas o Instituto Jurídico da Pena, ele também tem que ser proporcional à ofensa perpetrada pelo indivíduo. A pena encontra-se alicerçada num duplo viés. Por um lado, nós temos o caráter preventivo da pena. Tanto o caráter preventivo geral, no sentido de que a pena deve servir como um elemento de desestímulo à prática criminosa, assim os indivíduos vendo que um dos seus pares, um dos membros do grupo, foi alvo de uma sanção penal, se sentirão desestimulados de incorrer na conduta criminosa. Tanto no tocante à prevenção individual, pessoal, específica do próprio indivíduo, que tendo sido alvo de uma sanção penal, deverá pensar de forma mais refletida se vai ou não praticar outro crime. Esse viés preventivo de natureza individual, de natureza pessoal, específica, está associado ao critério de ressocialização. Por isso que a pena deve ter esse condão ressocializador, sob pena de se desnaturar o próprio instituto jurídico da pena. Por isso que não se admite, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, uma pena de caráter perpétuo. Porque uma pena de caráter perpétuo, o indivíduo não tem, logicamente, nenhuma possibilidade de ressocialização. E aí, o que é que ele vai querer? Fugir. E o Instituto Jurídico da Pena vai se desnaturar, vai se descaracterizar, tendo em vista que, dentro desse binômio prevenção-retribuição, também se objetiva a ressocialização do indivíduo. Né? No tocante à retribuição, a sanção penal tem que ser proporcional à gravidade da ofensa praticada pelo indivíduo. Claro que o indivíduo que pratica o delito, lá do parágrafo 3º do artigo 157, o crime de roubo qualificado pelo resultado morte, o famoso latrocínio, não pode ser alvo de uma sanção penal igual a quem praticou um furto simples, lá do caput do artigo 155 do Código, certo? Por isso que a pena para furto simples vai de 1 a 4 anos, certo? Substancialmente menor do que a pena para o crime de homicídio ou crime de latrocínio, cuja pena mínima vai à monta de 12 anos de reclusão, certo? A pena deve ser proporcional e deve ser individualizada, certo? A função jurisdicional do Estado deve distribuir a cada indivíduo o que lhe é cabível, em razão das circunstâncias específicas de sua conduta criminosa, certo? Por isso que se fala em individualização da pena, em proporcionalidade da pena. Não se pode tratar de forma igualitária indivíduos que se posicionaram em desacordo com o ordenamento jurídico penal de forma diferente. É lógico. E aí nós temos esse princípio da individualização da pena caracterizado em 3 aspectos diferentes, em 3 linhas, em 3 planos distintos. Primeiramente, sob o aspecto legislativo. Esse princípio deve informar o legislador penal no sentido de estabelecer, do legislador penal estabelecer reprimendas que sejam necessárias e adequadas, sendo que o legislador penal deve especificar os limites mínimo e máximo da pena, certo? Bem como também relacionar as circunstâncias que importem em aumento ou diminuição da sanção penal, em aumento ou diminuição das reprimendas eventualmente cabíveis pela prática dessa ou daquela infração penal. Esse é o enfoque, digamos, legislativo, a abordagem, o plano legislativo desse princípio da individualização da pena.
mas também no tocante ao exercício da função jurisdicional do Estado, essa individualização da pena tem que encontrar proteção, tem que encontrar guarida. Por quê? A sanção penal, ela deve ser proporcional e o juiz deve dosar, daí a expressão dosimetria, deve dosar a quantidade de pena necessária para retribuir devidamente a ofensa praticada pelo indivíduo. Ou seja, pelo princípio da individualização da pena, o juiz deve, de forma proporcional, fundamentada, de forma arrazoada, estabelecer qual a quantidade de pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa, cabível a cada indivíduo que incorreu na conduta criminosa. Assim, nós temos um sistema trifásico. O artigo 68 do Código fala na adoção do sistema trifásico. Por que sistema trifásico? A dosimetria penal trata-se de um procedimento exercitado em 3 fases distintas. No primeiro momento, se estabelece a pena base, levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59. Num segundo momento, o juiz vai sopesar a presença de circunstâncias agravantes ou de circunstâncias atenuantes. Em um terceiro momento, o juiz ou o tribunal, né? Quando eu me refiro ao juiz, eu me refiro ao Estado, né? Tanto o juízo monocrático quanto os colegiados de juízes, ou ministros, ou desembargadores, os tribunais, né? Deverá sopesar a questão da presença ou não, para chegar à pena intermediária, de agravantes e atenuantes. E em um terceiro momento, deverá sopesar a presença de causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena. Não se preocupe, porque isso será visto quando nós estivermos lá em Direito Penal 2, estudando a questão da dosimetria penal, certo? Mas vamos lá. Detalhe que no tocante à sanção pecuniária, a pena de multa, o critério é bifásico. Primeiro o juiz estabelece o valor do dia multa e depois a quantidade dos dias multas, certo? O sistema não é trifásico, é bifásico, no tocante à sanção pecuniária. Mas isso aí deixa para se preocupar lá na frente, lá em Penal 2. De todo modo, tem-se, do ponto de vista judicial, a preocupação em se conferir a pena um condão de servir para reprimir na medida exata, na medida pelo menos mais próxima possível, da ofensa praticada pelo indivíduo. Assim nós temos também, do ponto de vista judicial ou jurisdicional, a necessidade de observância desse princípio da individualização da pena. O juiz deverá, ao máximo possível, individualizar a sanção penal de acordo com as circunstâncias específicas inerentes a cada caso concreto. No derradeiro, existe outro plano sobre o qual nós devemos observar o princípio da individualização da pena, que é no tocante à execução da sanção penal. O Estado, como ente administrativo, a administração pública, deve zelar pela forma de maneira o mais individualizada possível, aplicar a sanção penal, no sentido de que a pena atenda a esse seu critério de prevenção geral e especial e o critério também da retribuição. Assim, por exemplo, deveriam haver estabelecimentos prisionais de segurança mínima para os autores de infrações penais mais discretas, segurança média para os autores de infrações penais de lesividade moderada e estabelecimentos prisionais de segurança máxima para os autores de crimes mais graves, de ofensas mais nocivas à sociedade. Eu digo deveria haver porque na prática não há. Na prática, o critério exclusivamente adotado pela administração penitenciária na realidade do Estado do Rio Grande do Norte é vaga. Tem vaga, vai, não tem vaga, não vai. E às vezes acontecem coisas absurdas
de presos já condenados, com trânsito em julgado e tudo mais, encontrarem-se custodiados em CDPs, em Centros de Detenção Provisória. Por outro lado, nós temos situações absurdas de pessoas aguardando julgamento, muitas vezes sem nem ter tido audiência de instrução ainda, presos em penitenciárias. Ou seja, esse plano, esse viés administrativo da individualização da pena encontra-se na realidade, na triste realidade do sistema penitenciário brasileiro, absolutamente caótico e falido, certo? Tem algum agente penitenciário aqui? Eu sempre digo aos meus alunos que o profissional da advocacia ele tem que ter... O profissional da advocacia, que milita na área penal, sobretudo, ele tem que ter muita compreensão com o agente público que trabalha como agente penitenciário, porque é uma realidade extremamente difícil. Começa pela má remuneração, passa pela ausência absoluta de condições de trabalho, e falta, sob todos os aspectos, a proteção do Estado. Eu tenho um grande amigo, pai de um aluno aqui da nossa sala, que é meu amigo há quase 30 anos, há 25, 26 anos, o doutor Alex Alexandre, hoje colega advogado, foi meu aluno, inclusive, pai de Camila, que ele me disse uma vez uma coisa interessante. Ele, na época, era diretor do Pereirão, penitenciário estadual do Seridó. Eu fui visitar um cliente e, como sempre fazia, na época que ele era diretor, fui tomar um cafezinho na direção com ele. E ele disse: professor, ambiente de prisão de fada. Eu disse: é mesmo, Alexandre, de fada. Eu, como advogado criminalista frequente, inclusive ontem eu estive no Pereirão com ele, com o doutor Alex Alexandre, querido amigo meu. E foi meu aluno, né? Eu estou sendo professor, Camila, da segunda geração da família. Mas já aconteceu várias vezes aqui de eu ter sido professor do pai, depois do filho, da mãe, depois da filha, várias vezes. Nosso curso é uma grande família. A gente que atua na área penal, a gente vai à penitenciária e a gente sente um ambiente carregado, pesado, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico mesmo. É um cheiro, uma mistura de cheiro. Quem já visitou uma penitenciária aqui? Eu devia organizar, não era? Uma visita penitenciária? Devia organizar. É bom a gente ver em loco. Eu não sei qual... Eu posso conversar com o Bira é o atual diretor do Pereirão. Eu posso conversar a possibilidade da gente fazer uma visita. Agora, eu não sei se vai ter condições pela estrutura em que se encontra o estado do Rio Grande do Norte. Mas, enfim, é um ambiente, é um misto de cheiro de comida ruim, um suor, um cheiro de material de construção, um cheiro de... às vezes cheiro de droga mesmo, entendeu? Eu tive um cliente que disse que nunca se drogou, nem nunca bebeu tanto quanto no período que estava preso. E é uma atmosfera pesada, é uma atmosfera arriscada, um ambiente muito arriscado. Agora, você imagine você trabalhar de segunda a sexta-feira num ambiente desse. Você sair de casa, deixar sua mãe, ou sua esposa, ou seu esposo, seus filhos, seu pai, seus irmãos, e trabalhar num ambiente desses. Agora, se é ruim, se é um ambiente particularmente dramático, para quem vai de vez em quando, como um advogado que atua nessa seara, ou para quem está lá na condição de agente público, como um agente penitenciário, ou um policial, a polícia militar faz a guarda no entorno, né, das unidades prisionais. Imagine para quem está lá, cumprindo uma sanção penal.
Lembrando que pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o único direito que o Estado pode subtrair do indivíduo que foi condenado a uma pena privativa de liberdade é a liberdade. O indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade e deverá cumpri-la. Não é como reza a cantinela fascista, não é passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Pelo contrário, a sanção penal ela tem que ser cumprida de forma enérgica, mas resguardando-se os direitos da pessoa humana. Resguardando-se que a pessoa não tenha usurpado pelo Estado não apenas o seu direito à liberdade, mas também, muitas vezes, o seu direito à própria vida. Massacre que aconteceu em Alcaçuz. Eu tive um cliente meu que não morreu, porque eu consegui a transferência dele aqui para Caicó. E ele foi transferido 12 dias antes daquela rebelião. Ele estava sendo ameaçado de morte pela sua condição de homossexual. E por ter matado seu companheiro. E havia na unidade prisional onde ele estava, o pavilhão 5 de Alcaçuz, a antessala do inferno. Pavilhão 5 de Alcaçuz, o presídio Rogério Coutinho Madruga. É a antessala do inferno. Nunca vi uma unidade prisional tão complicada. E lá foi onde estourou aquela rebelião de janeiro de 2017, aquele massacre, que o governo do estado disse que morreram 27 pessoas. Um amigo meu que é policial e trabalha na guarda, lá, disse que morreram por baixo 150 pessoas. Por baixo 150 pessoas. E ele, lá, eu escutei do próprio diretor da unidade dizer: doutor Mário, aqui quem controla é o PCC. Nós apenas tentamos evitar que eles saiam, mas do portão para dentro, quem manda são eles. Me confessou a sua impotência e disse: a gente pode fazer o quê? E eu vou me atritar com esse povo? Eu tenho família, tenho mulher, tenho filhos. Eu vou me atritar com esse povo para lá fora ser morto? Ou matar minha família? Desse jeito. E o meu constituinte homossexual, acusado de ter matado o seu companheiro, o seu esposo, havia um outro interno, e o meu cliente estava preso preventivamente, viu? Não havia sentença ainda não. Depois ele foi condenado. Pegou a pena mínima. Está cumprindo pena aqui no Pereirão. Havia outro interno que tinha sido aluno, o ex-companheiro dele era professor. Havia sido aluno dele, da vítima. E era uma das lideranças ele chamou o partido, uma das lideranças do partido, dentro do pavilhão 5. Juntou a condição de homossexual com o fato de ter praticado um crime contra a vida, praticado um crime de homicídio contra uma pessoa próxima a outro interno que ocupava uma posição de liderança lá dentro. Ele começou a ser sistematicamente ameaçado de morte. E eu fui visitar outro cliente e, por acaso, tive vontade de falar com ele sobre um detalhe do processo dele. E ele me disse: doutor Mário, me tire daqui, pelo amor de Deus, senão eu vou ser assassinado. Eles estão planejando uma grande rebelião aqui, vai explodir uma bomba e eu estou na linha de frente para morrer. E eu consegui a transferência dele, primeiro para Jucurutu, depois aqui para o Pereirão. O Estado que não garante nem o direito à vida de um indivíduo que está custodiado, o Estado que não garante a mínima condição de observância da dignidade da pessoa humana. E isso não se trata, reitere-se, de passar a mão em cabeça de vagabundo, não. Trata-se de fazer cumprir o que está na norma
jurídica que está posta na lei de execução penal, no Código Penal. Cumprir a lei. Basta isso. Basta isso. Nós temos situações absurdas dentro, já que nós estamos falando do princípio da individualização da pena, situações absurdas dentro do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, e no mais no resto do país também, em que indivíduos acusados por delitos de lesividade social quase nenhuma, como pequenos furtos, misturados a latrocidas, dividindo cela com matadores de aluguel, assaltantes de banco, traficantes de drogas. Como é que se pode falar em respeito à função ressocializadora da pena numa atmosfera dessas? Não se pode. Infelizmente não se pode. Dara. Dara, minha filha, você pensa que isso é um caso excepcional, que é uma raridade? Não. Um indivíduo que foi condenado a uma determinada sanção privativa de liberdade deve cumpri-la, indiscutivelmente. Mas a permanência de uma pessoa custodiada pelo Estado, gerando despesa para o Estado, gerando o desrespeito ao direito à liberdade do indivíduo por um prazo superior àquele que efetivamente ele deveria cumprir, é algo que arrepia a qualquer pessoa dotada de um mínimo de sensibilidade. É aquilo que foge a qualquer parâmetro de justiça. Dentro do conceito aristotélico de justiça, a manutenção de uma pessoa custodiada, presa pelo Estado por tempo superior àquele que efetivamente ela deveria cumprir, é algo que espanta, que causa perplexidade, que causa horror, mas é algo, infelizmente, muito comum, minhas amigas e meus amigos, muito comum. E outra coisa, nenhum de nós tem o direito de se achar a salvo de responder um processo penal ou de ser eventualmente condenado pela prática de uma determinada infração penal. Nenhum de nós. Ninguém pode dizer, não, tá lá é porque é vagabundo. Não, porque... Eu vou contar aqui um caso muito próximo à minha pessoa. Uma pessoa da minha família, que eu quero muito bem, inclusive, vivia dizendo: lugar de vagabundo é na cadeia. Vagabundo bom é vagabundo morto. Bandido bom é bandido morto, enterrado em pé, para não ocupar espaço. No dia que o filho dessa pessoa foi preso, ela bateu a porta do meu apartamento em Natal aos prantos. Juninho, porque eu, em família, o pessoal me conhece por Júnior, meu nome é Mário Júnior. Juninho, pelo amor de Deus, vá soltar seu primo que o bichinho está preso. Uma tia minha, que eu quero muito bem, e que reviu radicalmente o seu posicionamento acerca dos vagabundos, como ela disse, das pessoas contra as quais se atribui a prática de um crime, quando ela viu o filho dela preso. A questão carcerária é uma questão de importância fulcral para a sociedade. Mas é uma questão que ela, infelizmente, não é tratada com a devida atenção pelos gestores públicos, porque não rende voto. Mas a sociedade tem que se preocupar, por quê?
O indivíduo que está cumprindo pena e que não tem nenhum estímulo, como ontem um cliente meu, preso aqui no Pereirão, disse: doutor Mário, eu queria tanto estudar, mas não estão me dando essa chance. Eu disse: não, eu vou conversar com o diretor para conseguir, porque o estudo, a exemplo do trabalho, importa para a remissão da pena. A cada 3 dias trabalhados ou estudados, desconta-se um dia de pena. Um jovem com o 8º ano do ensino fundamental, me dizendo: eu queria tanto voltar a estudar. Mas aí o indivíduo não encontra oportunidades de estudo, não encontra oportunidades de trabalho dentro do sistema, porque as vagas são mínimas, pela própria ausência de estrutura do Estado. Qual é o estímulo que ele vai ter para se ressocializar? E aí o vagabundo, como se diz, que está lá preso, ele vai voltar para a rua e ele vai atrás de quem? De você. Por quê? Porque ele não tem condições de subsistência. Porque ele não aprendeu um ofício na cadeia. Sim. Agora o sistema socioeducativo, o sistema do ECA, ainda é dezenas, se não centenas de vezes melhor no sentido da ressocialização do que o sistema penitenciário. Entendeu? Apesar de todas as suas inúmeras falhas. Basta que se efetive o ECA. Basta que, no tocante aos adolescentes infratores, é preciso que se efetive o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque não se concebe a ideia do Estado liberar um adolescente infrator porque não há vaga dentro das unidades socioeducativas, os SEDUCs, Fundação Casa, enfim. Antigamente se falava reformatório. Para que esses jovens possam vir a se inserir na sociedade. E é um problema que cada vez mais se avoluma, e as grandes facções criminosas do nosso país, elas todas nasceram por trás dos muros das penitenciárias. Por quê? Para suprir uma lacuna deixada pelo Estado. PCC e Comando Vermelho surgiram por trás das unidades prisionais, respectivamente, de São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje agem como polvos com seus tentáculos pegajosos pelo país inteiro. O sindicato do RN é a versão potiguar do Comando Vermelho. E aqui o PCC, diferentemente do que acontece, por exemplo, no Ceará, não tem tanta força. Né? Que 80% dos pontos de... É tudo uma disputa comercial. Tudo uma disputa comercial. PCC e Comando Vermelho, no caso aqui do Rio Grande do Norte, PCC e Sindicato do RN, trata-se de uma disputa comercial por pontos de venda, por pontos de comercialização de entorpecentes ilícitos. E também pelos nichos criminosos provenientes roubo e furto de veículos, arrombamentos, sequestros, a mais variada gama de tipos penais, a mais variada gama de crimes. E essas facções criminosas, essas organizações criminosas poderosíssimas e perigosíssimas, surgiram justamente pela lacuna deixada pelo Estado. O indivíduo se associa a uma facção criminosa para receber proteção do grupo, já que o Estado não lhe protege dentro de uma unidade prisional. E a organização, o grupo, lhe cobra fidelidade que inclui, inclusive, a prática da mais variada e multifacetada gama de práticas criminosas. O indivíduo entra para uma organização dessa natureza, ele vira um servo da organização. E ai dele se descumprir o que lhe for determinado.
Agora me choca mesmo, me constrange até, como cidadão, como operador do direito, saber que essas organizações criminosas cooptam operadores do direito, advogados, juízes e promotores. Saber que essas organizações criminosas possuem, lamentavelmente, representatividade no parlamento. Representatividade. Deputados e senadores eleitos com o dinheiro do narcotráfico ou das milícias. E eu não preciso citar exemplos, não. Os exemplos estão aí, na grande mídia. Aí nós estamos diante de uma situação em que o Estado brasileiro, ele está na iminência, ou talvez já esteja, controlado pelo crime organizado. E aí nós temos a preocupação com o que será da posteridade. Qual sociedade nós iremos legar para a posteridade? Nós vivemos uma época de tamanha inversão de valores morais, de tamanha obtusidade no sentido da inversão da visão que se tem da sociedade, que outro dia desses, eu estava no Facebook e vi a mãe de uma colega advogada que convive maritalmente com um indivíduo que se encontra preso, uma das lideranças de uma das duas grandes facções criminosas desse país, aqui no Rio Grande do Norte, comentaram uma foto dela e da filha, foto tirada antes dele ser preso, né? Abençoados por Deus. O tamanho da inversão ética, moral, principiológica de um negócio desse. E a moça, a companheira do apenado, é uma pessoa, entre aspas, de boa família. Uma família criada sob a égide da tradicional família seridóense. Uma bacharel em direito, uma advogada. E o cidadão em questão cumpriu uma pena de quase 20 anos de reclusão e fugiu na grande rebelião que houve em Alcaçuz em janeiro de 2017 e foi recapturado ano passado e responde por 4 outros delitos: tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica. Por baixo, quando somarem as penas, ele vai pegar uns 32 a 35 anos de reclusão. O que vai importar, no mínimo, uns 10 a 12 anos na jaula, do fechado. Mas a sogra postou no Facebook: abençoados por Deus. Podendo deixar Deus de lado, né? Não envolver Deus numa desgraça dessa. Tamanha é a infiltração do crime organizado na sociedade brasileira. E aí, os nossos sistemas de segurança, as nossas forças policiais reprimem o tráfico no varejo. E o tráfico no atacado. E o tráfico capitaneado por grandes empresários de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu não preciso citar uma família mineira, né, cuja propriedade, dentro de um helicóptero, família do senador Zé Parreira, né, apreende meia tonelada de cocaína, que até hoje a Polícia Federal não descobriu a quem pertence.
E como? É porque a discussão é tão calorosa, é tão empolgante, que a gente acaba não vendo a hora. Pessoal, então nós vamos dar por encerrada a aula de hoje. A gente conclui o tema princípio geral do direito penal na aula que vem. Eu vou me despedir de vocês, primeiramente desejando um maravilhoso carnaval a todos e a todas, né? Vamos brincar com muita animação, muita alegria, mas porém muita responsabilidade. Quem for dirigir não beba, quem for namorar use camisinha, né? E lembrando que esse período momesco é um período de muitos excessos, muita alegria, entendeu? Mas a gente deve ter limites, né? Lembrando que a nossa alegria não pode comprometer a alegria alheia, né? Pois pois um bom carnaval para vocês, gente. E até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, após o carnaval. Tchau, pessoal. Boa noite a todos.